Shalom, amados. Hoje eu tô meio borocochô. Acho que fiquei resfriada. Uma frente fria na caldeira. Eu saí para uma via sacra aqui pertinho pegar os remédios da minha irmã. Mas à tarde eu já comecei a sentir o nariz. Aliás, ontem eu comecei a sentir o nariz. E eu percebi que eu tô um pouquinho resfriada. Anyway, vamos continuar a nossa saga. Bom, antes de eu ter certeza de que o Ian Jobro, é assim que se pronuncia o nome dele, era minha missão, eu não tinha percebido que era para mim, só eu. Não era para convidar ninguém para evangelizar o Ian. Mas eu achava que precisava de reforços e convidei duas irmãs, a mãe e a filha. Uma era médica e a mãe era dona de casa. Então, essa minha amiga médica com a mãe foram comigo numa tarde. E normalmente eu visitava à noite, mas elas preferiram ir à tarde. E foi uma coisa estranha, porque a mãe dessa irmã, minha amiga, ela ficou com tanto medo e falou: Fulana, vamos embora porque eu tô com muito medo. Essa casa aqui tá me dando muito medo. Eu achei aquilo muito estranho, porque a casa era uma casa muito agradável, o quarto do Ian era mais limpo do que um quarto de hospital 5 estrelas. A Lourdinha, nossa, parecia que ela tinha 5 empregadas, mas só tinha uma. Bom, elas foram embora, elas só olharam o quarto do Ian, não entraram. Quer dizer, o Ian nunca ficou sabendo que elas foram lá. E eu as acompanhei até a porta e voltei. Voltei, saudei o Ian. A paz do Senhor Jesus, Ian, como vai e tal, né? E era sempre, né, aquela saudação, né? Ah, senhorita, que tem nome composto. Então, e essa tarde foi uma tarde muito alegre, porque nós cantamos. E ele me ensinou cânticos poloneses, cânticos folclóricos poloneses. E ele traduzia para mim. E eu acabei escrevendo esses cânticos num caderno. E eram cânticos muito alegres, e eu também cantava os cânticos da igreja para ele, ensinava para ele, nós orávamos. Eu orava muito quando eu ia visitar o Ian, orava muito por ele. E ele recebia as orações e parecia que ele ia levantar da cama naquele minuto. Porque eu tinha tanta fé e tanto desejo de ver o Ian curado, em pé, eu queria ver ele enxergando, porque ele ficou cego após uma cirurgia de catarata, onde ele foi polir as lentes com laser. Foi o que a Lourdinha me contou e acabou afetando a retina dele. E ele ficou cego dos 2 olhos. Mas os olhos dele brilhavam tanto que parecia que ele estava enxergando, sabe?
quando ele olhava para mim, assim, não parecia olho de cego, sabe? Tinha muita vida naqueles olhos. E então essa tarde ela foi um pouco diferente, né? Tendo em vista aquelas duas irmãs que ficaram com medo e também, né? Porque nós cantamos, foi um pouco diferente, porque nós cantamos mais do que a maioria das vezes, né? Então, amados, esse foi mais um dia, né? Ah, tá. Aí a conclusão, né? Aí eu fui entender que o Ian era a minha missão, não era a missão da minha irmã médica nem da mãe dela. Era a minha missão, era a missão da Mariângela. Então, era minha responsabilidade, Deus me deu o Ian para eu cuidar dele. Então, eu cuidei dele 1 ano e meio. E sempre na esperança de vê-lo curado, mas não foi assim que aprouve ao Eterno, né? Mas nós sabemos que a vontade do Eterno, ela é boa, perfeita e agradável. Ou boa, agradável e perfeita. Então, amados, eu termino com essas palavras, desejando assim tudo de bom, tudo de maravilhoso para vocês e para suas famílias. Que o Eterno nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo o mal. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Eterno sobre nós levante o seu rosto e nos dê Shalom. Laila Tove, e meu beijo.